E o chapeleiro, ele é maravilhoso. Ele é a parte da Alice mais louca. Ele é a parte da Alice que não faz sentido. O chapeleiro, da visão que eu trouxe desse conto, ele é a voz da Alice que permite ela a ser tudo o que ela é sem filtro. Então, quando ela tem a conversa com o chapeleiro, essa frase é super famosa, ela pergunta para ele: "Chapeleiro, você me acha louca?" E aí ele responde: "Louca, louquinha, mas eu vou te contar um segredo, as melhores pessoas são". E ele fala para isso para ela com muita emoção. Por quê? Porque ele está querendo dizer para ela, lembre que tudo isso é a consciência dela, o chapeleiro também é a Alice. Ele está querendo falar para ela que tudo que ela é, por mais louco que pareça, é a melhor parte dela. É o que faz ela ser a melhor pessoa. A parte mais louca de você é que você acha assim: "Gente, isso não faz o menor sentido. Se eu contar isso para alguém, o que é que vão pensar de mim?" Essa parte sua é a parte mais fenomenal. É a parte mais incrível que você pode ter. Então a gente vai agora, através da ajuda do chapeleiro, a gente vai tomar um chá com essas partes que a gente acha que é muito louca na gente e que por isso a gente exclui. E quando a gente exclui partes que são loucas, louquinhas de nós, a gente está tirando um potencial muito grande, porque nesses pedacinhos tem muita coragem. As partes que a gente acha mais louca na gente, que ninguém vai entender, são as partes mais corajosas. São as partes que fariam coisas que a gente nem podia imaginar. Então, ali tem muito potencial adormecido. E a gente precisa fazer harmonia com essas partes. Por isso é que a Alice vai lá tomar o chá. E esse chá ele é compartilhado. Por isso que está lá o chapeleiro, um monte de loucos louquinhos em volta daquela mesa de chá, tomando um chá que não tem chá, numa xícara quebrada, num horário que não passa, que não faz sentido. Nada do que está acontecendo naquela mesa faz sentido. Só que por algum motivo a Alice sempre volta para lá. Por algum motivo, durante toda a trajetória dela, enquanto ela está no País das Maravilhas, ela passa por aquele cenário várias vezes do chá. Tanto é que isso fica marcado para a gente. Seja no livro, seja no filme, fica marcado. Se você falar, vamos tomar o chá da Alice, é uma das partes mais importantes do filme. Por que, que fica gravado para a gente? Ela volta para lá muitas vezes. É muito significativo a gente olhar para aquilo. Porque ali está sendo tratado como normal, tudo o que normalmente não seria visto como normal. Olha que coisa. Não é muito louco pensar assim? Tudo que não é visto como normal, que ninguém faria, está acontecendo em uma mesma cena. Aí você fala, gente, mas isso é tão louco, que faz sentido, que é gostoso de ver, que eu queria estar lá tomando aquele chá também. Então por que a gente não vai tomar esse chá? Aí eu venho aqui perguntar para vocês, e respondam com muita sinceridade, qual que é a parte louca de você, que você quer tomar um chá agora? E você convidaria partes de outras pessoas para esse chá? Encontra pelo menos uma parte. E se eu falar para vocês que as partes loucas de outras pessoas, se vocês escolheram aí de alguém, tem muita identidade com partes de vocês que vocês não estão reconhecendo ainda, que quando você olha para o outro, a coisa muito louca do outro que você queria tomar um chá para conversar mais, para entender, é uma parte de você que está pedindo muito para aparecer na sua vida? É uma coisa que você mesmo quer viver? E que às vezes você olha para aquela parte do outro, você fala assim: nossa, como seria se eu fosse mais assim? Porque você está se enxergando naquilo. E como seria você tomar esse chá? E você poder conversar de uma forma compartilhada. Sabe por quê? Porque a transformação que a Alice passa, ela não é solitária. E o que a gente costuma fazer quando a gente está passando por momentos de transição e que às vezes mexe muito com as nossas emoções? A gente se isola. Só que o se isolar, ele faz você reprimir partes de você, faz você não enxergar tudo o que é preciso em você, e a transformação verdadeira ela só acontece quando ela é partilhada. Por isso que a Alice ela vai para a mesa. E quando a gente olha para o filme Alice através do espelho, ela vai lá buscar ajuda quando ela tem que enfrentar a Rainha Vermelha. Ela vai lá buscar ajuda, por quê? Porque ela sabe que ali ela está encontrando acolhimento. Ela sabe que ali ela vai encontrar a resposta que ela precisa, naquilo que não é óbvio.
Vocês lembram dessa parte do filme que eles falam? Aqui é tudo fora do óbvio, aqui não é o óbvio, você não vai encontrar o óbvio aqui. Porque ela não iria conseguir derrotar a Rainha Vermelha e aquele dragão, aquele monstro, se ela ficasse vivendo o óbvio. Eu preciso conversar com as partes que eu chamo de loucas, que a gente atribuiu como louca, que é fora, né, do contexto normativo. Porque se eu não faço isso, eu não consigo encontrar resposta para enfrentar aquilo que eu preciso, que é chegar numa outra fase de mim, que é uma fase de descoberta, que eu não sei o que vai acontecer. Olha a carta que eu tirei aqui. Eu reconheço que você pertence a este lugar. A gente está falando de partes que a gente exclui. A gente está falando de partes que a gente acha que é tão louca que eu não posso me harmonizar com isso, com coisas de mim que eu estou tentando excluir. Eu estou falando com aquelas partes do chá. E aí, a hora que eu tiro a carta, o que ela está pedindo? Eu quero reconhecer essas partes de mim. Por isso que eu estou falando, convida aquilo que você acha mais louco em você para tomar um chá contigo. Porque o que é tomar um chá? É pertencimento. Quando a gente aprende pertencimento na visão sistêmica das constelações familiares, a gente pensa em quê? Eu pertenço à minha família, aos meus sistemas de origem, aos lugares onde eu frequento. E você se pertence? Porque o primeiro lugar que você vai pertencer é você a você. Então, o convite que eu estou fazendo aqui é: pertença a você. Você se enxergar como um sistema onde você é várias partes. Onde você é mãe, irmã, profissional, amiga, e todas essas partes pertencerem a você, com todas as suas loucuras. E aí a proposta que eu faço para quem quiser, obviamente, é você tirar um tempo essa semana para você tomar esse chá com você e com essas suas partes, de verdade mesmo. Você vai pegar uma xícara, você vai sentar com um livro, com uma música, você vai fazer um momento com você e você vai colocar em papeizinhos todas as partes que você quer acolher e que você quer harmonizar em você, as mais loucas possíveis. Aquelas que você acha que nem deveria, mas ela é você também. Você vai escrever uma em cada papelzinho, vai colocar tudo à sua frente e você vai tomar chá com elas. E se você tiver com alguma dúvida de uma decisão que você precisa tomar, experimenta isso para qualquer coisa na sua vida. Você vai conversar com outras partes de você ali, você vai perguntar assim, o que a Natália amiga faria, né? Falando eu com as minhas partes. E eu faço isso. O que eu, se fosse a minha versão amiga, como é que eu resolveria isso? Se fosse eu falando para outra pessoa. Como é que seria a Natália aventureira que pega uma mochila e vai ficar 5 meses fora, sem lugar para ficar, que eu fiz isso ano passado? Como é que eu resolveria essa história? Como é que essa parte da Natália resolveria isso? E aí você coloca ali, você se coloca em vários outros lugares, em vários outros contextos de você. Essa história da mochila, gente, como eu ouvi de tanta gente que eu era louca, que eu estava fazendo uma loucura. Eu escutei de muita gente isso, e foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu saí de casa sem saber quando eu ia voltar, simplesmente guiada pela minha intuição. E eu passei por 3 estados fazendo isso em 5 meses. Eu não sabia que ia ser 5 meses, eu estava achando até que ia ser mais tempo. Mas eu também senti o chamado, quando eu tinha que voltar para casa, eu voltei. Foi uma luta, porque o meu racional tinha colocado pelo menos 1 ano. E aí, quando eu senti o chamado de voltar antes, eu comecei a sentir que estava errado, porque no meu planejamento de alucinação tinha que ser pelo menos 1 ano. Só que a minha jornada era de 5 meses, eu não sabia. Só que agora, essa Natália, que fez algo totalmente diferente do que estava acostumada, essa Natália tem muita resposta para dar para mim. Então, quais são as partes de vocês que está cheio de resposta para dar para vocês e que vocês nunca perguntaram para essas partes? Vocês nunca foram tomar um chá com essas partes para perguntar de verdade o que é que eu, nessa minha versão aqui, faria nessa situação? Alguma delas ou muitas delas vai dar resposta, por isso eu vou convidar você a fazer esse chá de verdade. Coloca os nomes ali, a minha versão que fez isso, a minha versão que pensa tal coisa, a minha versão corajosa para saltar de parapente. Foi ali. E o que é que essa versão faria nesse momento com algo que eu estou indecisa, com algo que está difícil para mim? Você sempre tem que tomar chá com você.
e depois você vai partilhar. Por quê? É sobre partes de outras pessoas para quem você pode recorrer quando você também precisa de um outro olhar. São partes suas e partes dos outros, de uma forma harmônica. E aí você se constrói, você constrói suas respostas.